UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Seguindo com as gravações de casa, neste episódio do UERJ Entrevista, vamos abordar as percepções da população sobre a pandemia de Covid-19. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Dorian Luiz Borges de Mello, professor do Instituto de Ciências Sociais e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Doutor em Sociologia pelo IUPERJ, o professor Dorian é graduado em Ciências Estatísticas e mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela ENSE. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Dorian Borges, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar novamente no programa. Dorian, no início de julho, com a flexibilização do isolamento social e a volta do funcionamento de bares e restaurantes no Rio, ficamos chocados com o conteúdo do vídeo batizado de Inocentes do Leblon, que foi amplamente divulgado nas redes sociais. Todos aglomerados, sem máscara, sem proteção alguma. Houve também o caso do desacato ao fiscal, teve o caso do desembargador em Santos, enfim. Como você explica esse fenômeno? Essas pessoas não têm medo da Covid-19? Eneida, eu acho, e uma coisa que eu também percebi na pesquisa que eu coordenei, que existe um novo tipo de medo, que eu chamo, na realidade, que é uma construção de crença, que é a ausência de medo. Essa ausência de medo é um tipo de medo, né? E é um tipo de medo, na verdade, é uma construção de crença em que as pessoas precisam mostrar que elas estão enfrentando. E por que isso eu chamaria isso de ausência de medo? Porque elas precisam dizer para as pessoas que elas não têm medo, que elas estão enfrentando, que elas têm coragem. Mas o que eu percebi, dentre outras questões, num projeto de pesquisa que eu desenvolvi, é que elas apresentam outros tipos de percepções e de receios e de seguranças, como medo de questões mais financeiras, de outros tipos vinculadas a outras questões. Por exemplo, apesar delas não terem medo de uma questão vinculada ao Covid, a uma questão vinculada à sua saúde, elas têm medo, por exemplo, de questões relacionadas à área da economia ou a como elas são vistas pela sociedade. Então, tudo isso, na verdade, mostra que é um novo tipo é a construção de um medo alternativo dentro de um contexto social. Uhum. Você pode nos explicar como foi realizada a pesquisa? O nome é Coronavírus, Medo, Percepções e Crenças. Que variáveis foram analisadas? Pois é, essa pesquisa nós realizamos em maio agora de 2020. Normalmente nós fazemos pesquisas domiciliares ou pesquisas presenciais, mas no atual contexto nós fizemos utilizamos uma nova metodologia que foi através das redes sociais. Nós utilizamos um questionário online através do Facebook, do Twitter e do Instagram, e a gente escolheu as diferentes redes sociais, considerando que cada uma dessas redes tem um grupo diferente, né? Por exemplo, o Facebook são pessoas mais maduras que acabam utilizando, o Instagram são os mais jovens, o Twitter são pessoas de mais opinião. Então, a gente, sabendo que a gente não ia alcançar, essa pesquisa era para trabalhar com a população da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que a gente não ia alcançar toda a população da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente queria tentar alcançar diferentes pessoas com diferentes características e o máximo possível de referências
da população do Rio de Janeiro. Para estimular a participação, a gente fez um sorteio de um vale compras, né? Então, com isso, a gente conseguiu, felizmente, respostas de todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro, com uma participação muito positiva, né? Com mais de 1.200 respondentes. A gente fez perguntas não só relacionadas ao que as pessoas entendiam sobre o coronavírus, né? Qual é o entendimento das pessoas, mas também a percepção das pessoas sobre as questões de democracia, apoio a governantes e atores políticos, né? Questões relacionadas ao que elas estavam evitando nesse período da pandemia, da quarentena, até, na verdade, percepções sobre os seus sentimentos de medo também. Então, foi um processo de perguntas onde a gente estava tentando compreender como que essas pessoas estavam nesse período de coronavírus e de quarentena. Dorian, a pesquisa evidenciou, pelo que você está dizendo, as várias percepções em relação à doença de acordo com as diferenças sociais e posições políticas, não é mesmo? O que chamou mais atenção nos resultados? Olha, uma coisa muito interessante que a gente percebeu é que a população, três coisas que a gente viu, que assim, medo, preocupação e segurança foram três palavras que acho que definem os resultados da pesquisa, né? Mas, para além dessas três palavras, acho que duas questões foram fundamentais. Uma diz respeito à questão da desigualdade social. E a desigualdade social a partir do local de moradia, né? A gente poderia eu poderia falar de desigualdade social a partir de outras variáveis, mas eu escolhi falar a partir do local de moradia, que é a partir dos moradores de favela. O que a gente percebeu, por exemplo, que os moradores de favela, eles estavam indo trabalhar mais fora de casa do que os moradores de não favela. Isso tem acontecido pela necessidade de ter que trabalhar fora de casa, diferente dos moradores das outras localidades. E, consequentemente, esses moradores de favela acabam tendo que pegar transporte público, né? Transporte coletivo, né? Isso é uma questão de necessidade. Esse resultado mostra claramente duas questões, né? Vinculadas ao mercado de trabalho, né? Que uma questão essas pessoas precisam trabalhar, né? Se elas não trabalharem, elas ficam sem emprego, sem dinheiro, sem condições de se sustentar. A outra questão de desigualdade é que, diferente da população que representa a classe média, é que os empregadores não deram oportunidade desse grupo social trabalhar em home office, como a classe média, né? A classe média tem tido oportunidade de trabalhar de casa. Esse grupo, ele tem tido que trabalhar fora de casa, né? Então, antes da pandemia, esses moradores de favelas, eles tinham que sair de casa em meio ao tiroteio e se expor à bala, eu não chamo de bala perdida, né? Eu chamo de bala encontrada. E agora, nesse momento de quarentena, além da bala encontrada, porque durante um bom tempo, né, isso continua acontecendo, né? Sim, inclusive houve casos, né, de pessoas atingidas com as operações da polícia, até que suspenderam até as operações na favela. Exatamente. Para além desse tipo de situação, durante a quarentena, né, os moradores, eles agora vivem também, têm que sair de casa para poder ir a seu trabalho, eles vivem com o coronavírus encontrado, porque eles são expostos a situação de risco de serem infectados, contaminados com coronavírus. Então, se a gente percebe a desigualdade também dentro dessa perspectiva. Além disso, os moradores de favela são os que se mostraram com mais medo de serem infectados, muito medo sobre o coronavírus e muito medo de morrer pelo coronavírus. Medo de morrer em função de estarem expostos, né, em função dessa situação e em função de como o Estado tem estado presente, a forma como o Estado tem estado presente dentro das favelas.
O outro resultado que a gente encontrou nessa pesquisa e que foi extremamente interessante e relevante diz respeito a uma questão política ideológica. As pessoas que se mostram mais apoiadoras do governo Jair Bolsonaro, elas tendem a acreditar que o coronavírus, né, esse momento, há uma histeria em relação à pandemia, né? Que o coronavírus, na verdade, é uma questão política. É muito mais uma questão política do que uma questão de saúde pública. Para além desse discurso, né, e aí é só uma questão que eu gostaria de falar a respeito desses dois tipos de pensamento, né, que é uma histeria coletiva e que é uma questão política, eu queria falar de uma teoria que eu venho construindo, né, ao longo dos últimos 10 anos, que o medo das pessoas ele é desenvolvido a partir da construção de crenças. E esse é um ótimo exemplo de uma construção de crenças que aciona o medo das pessoas. Por exemplo, essa questão é uma crença que é construída. Essa crença de que o coronavírus é uma histeria ou que é uma questão política foi construída a partir de vários discursos. De discursos de atores políticos, né? Discursos que são repassados a partir de fake news, nas redes sociais. Né? Uhum. Em função disso, o medo que é acionado, e é o medo que, como eu falei um pouco no início, né? É o medo do tipo da ausência de medo ou construção de novos medos, como o medo de outros tipos de medos que eu vou falar um pouco mais à frente. E em função disso, o que acontece com as pessoas? A gente vê diferentes tipos de medo. Enquanto a maior parte da população, grande parte da população, tem medo de perder os seus familiares por conta do coronavírus, os apoiadores do governo Bolsonaro, eles têm medo de sustentar a sua família, têm um medo é um medo mais objetivo, né? Que é uma questão econômica, exatamente. Então, a gente vê claramente como essa construção de crenças, que está muito vinculado aos discursos e às notícias, né, ela tem influenciado esse comportamento e essas percepções. Então, e isso é muito sério, porque o medo, a gente não quer, na verdade, que as pessoas tenham medo, realmente um medo, um grande medo, né? Um medo que seja, que gere malefícios para a sociedade. Mas o medo é um fator de proteção. E isso, historicamente, né? Por exemplo, quando a gente sente medo de uma cobra, de um leão, na verdade, isso é um fator protetor para nós. A gente evita esse tipo de situação para nos proteger. Ao mesmo tempo, quando a gente tem medo do coronavírus, também é um fator de proteção. Mas à medida que a gente deixa de ter medo do coronavírus, a gente fica desprotegido. E é um pouco isso que está acontecendo na nossa sociedade. Então, isso é muito perigoso. À medida que as pessoas elas deixam de ter medo, elas passam a se expor mais. E ao se expor mais, há uma quantidade maior de infectados e a doença acaba aumentando na sociedade. Então, tem um impacto negativo em toda a sociedade. Inclusive na economia, né? Porque aí leva mais tempo para se retomar. Exatamente. Então, tem um efeito muito perverso em vários sentidos. Na economia, na educação, na saúde, enfim. Em tudo. Dorian, para finalizarmos, vocês vão fazer uma nova rodada da pesquisa. Quando é que vai ser isso? Como vai ser? A gente pretende fazer isso em agosto e a gente pretende analisar algumas das questões que a gente analisou em maio, considerando outras questões como questões de solidariedade, também, analisar também a solidariedade, como é que as pessoas estão repartindo, né, nesse contexto. E, além da solidariedade, a gente está querendo ver como que as pessoas estão convivendo nesse momento de quarentena, que é uma questão que a gente não mensurou na primeira versão do questionário. Ok, obrigada, Dorian. Eu que agradeço, Neida. Foi um grande prazer poder participar desse programa. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Dorian Borges sobre as diferentes percepções em relação à pandemia de Covid-19.
Acompanhe nossa programação em www.cte.erg.br/radioerg e siga-nos no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE.